Saibam, meus amigos, que desde 1961, há muitas décadas atrás, a humanidade já poderia ter paz. Porque o presidente John Kennedy, à época, anunciou publicamente que queria acabar com a Guerra Fria, que era aquela política que estabelecia a agenda dos conflitos permanentes e que permanece até hoje. Pessoas como John Kennedy e a Miss Universo, infelizmente, não tiveram êxito. Porque o pior de tudo, John Kennedy, que queria salvar o mundo, foi assassinado. E a Miss Universo, que não tinha nenhuma serventia, continuou viva e na berlinda. Que ironia! Na época, 1961, Kennedy estava falando sério. Ele se elegeu para estabelecer a paz no mundo. E diga-se de passagem, somente um presidente até hoje dos Estados Unidos não entrou em nenhum tipo de batalha, nenhum tipo de conflito, que foi Donald Trump. Foi o único que conseguiu até hoje, pois Kennedy estava tentando isso desde 1961, quando foi eleito. Para isso, ele selecionou 3 grandes notáveis que estavam envolvidos com o seu governo. São pessoas que, apesar de estarem envolvidas com o seu governo, eram pessoas que eram mais a ver com as hierarquias demoníacas do que as hierarquias do governo Kennedy. Porque eram 3 notáveis que faziam parte de 4 sociedades secretas à época, porque hoje elas não são tão secretas assim, tais como Bilderberg, Comissão Trilateral, Comissão de Relações Exteriores do CFR e a Skull e Bones, Caveira e Ossos de Yale. Essas 4 sociedades secretas estavam envolvidas juntamente com esses 3 notáveis. E esses 3 notáveis, eu vou citar o nome deles, porque apesar de muita gente não se lembrar deles e eles não ter muita importância como nome, internacional, eles foram pessoas que fizeram a diferença na nossa agenda mundial, nos conflitos, nos acontecimentos mundiais. O primeiro deles, Diane Huskey. Diane Huskey era o presidente da Fundação Rockefeller e se tornou secretário de Estado de John Kennedy. O segundo deles, Robert McNamara, que se tornou secretário de Defesa de John Kennedy. O terceiro deles, uma figura obscura que não fazia parte oficialmente deste governo, mas era aquele tipo de pessoa sinistra que faz parte das sociedades secretas e ela vem, entra e sai da Casa Branca, assim como se a Casa Branca fosse a casa da mãe Joana. Ele entra e sai, não importa a hora. Chamava McGeorge Bundy. McGeorge Bundy não tinha cargo oficial, mas pertencia a essas sociedades secretas. E a gente sabe, hoje em dia, aquelas pessoas que já despertaram, que as sociedades secretas, elas são, na prática, uma hierarquia acima de todos os governos estabelecidos no nosso mundo. Sociedades secretas estão acima dos governos, estão acima da democracia, estão acima do seu voto. Infelizmente é assim. Então, Diane Huskey, Robert McNamara e McGeorge Bundy, eles selecionaram mais um grupo de 15 cientistas. Esses cientistas, eles eram sociólogos, historiadores, eram economistas e tinha até mesmo um astrônomo versado em astrologia. Porque vocês podem não acreditar em bruxos, mas que eles existem, existem. E esses governos de sociedades secretas, todos eles não dão ponto sem nó. Eles sempre consultam a astrologia, a posição dos astros,
para poder realizar as suas agendas. Então, esses 18, os 3 notáveis mais os 15 cientistas, que alguns deles também eram industriais, eles se reuniram num local chamado Iron Mountain, na cidade de Hudson, em Nova York. A cidade de Hudson fica no estado de Nova York. E a cidade de Hudson, na Iron Mountain, nesta montanha de ferro, que era um bunker subterrâneo de abrigo nuclear, abrigava o Instituto Hudson. Eu já me referi a este instituto no vídeo, né, em que eu estava falando sobre o Instituto Tavistock. O Instituto Hudson é uma filial do Instituto Tavistock da Inglaterra. Mas não é uma filial qualquer, é uma filial que existe dentro de um abrigo nuclear subterrâneo. E, como se não bastasse isso, dentro deste abrigo nuclear subterrâneo, também haviam escritórios da Standard Oil, a empresa de petróleo do grupo Rockefeller. Outra empresa que existia dentro deste bunker na Iron Mountain era a Shell, que é a empresa holandesa germânica de petróleo também, que é sócia dos Rockefeller. Uma outra empresa, Banco JP Morgan, que também é sócio dos Rockefeller. Eles juntos governavam o Banco Chase de Manhattan, Morgan e Rockefeller. Né? Vejam só, essa turma nunca está fora da festa, né? Estão sempre fazendo parte das festas. Né? E tinha mais uma empresa, a empresa Hanover Trust. A empresa Hanover Trust é da família Hanover. A família Hanover, ela é o ramo alemão da monarquia inglesa. Diga-se de passagem, a monarquia inglesa, ela é mais alemã do que britânica propriamente dita, pois no seu DNA e no seu sangue, né, corre mais o sangue e DNA da família alemã Hanover e da família alemã Saxe-Coburg. É difícil de falar esse nome, né? É um nome antigo, complicado, né? Eu tenho até uma ojeriza desse nome, Saxe-Coburg-Gotha, que é também aparentado com os Hanover. Então, de forma que o corporativismo nazi-fascista dentro da Iron Mountain era a lei acima da maior potência mundial. Não foi por acaso que John Kennedy foi assassinado. Haviam inúmeras facções querendo assassinar John Kennedy. Haviam inúmeras razões para assassinar John Kennedy, pelo simples fato de ele ter trabalhado para trazer paz ao mundo. E esse grupo de notáveis, eles avançaram nos seus estudos, mas não precisaria muito, porque a sua índole não era uma índole de paz. E eles chegaram à conclusão, né, científica, a conclusão, né, daqueles espíritos notáveis, iluminatis, que eles não poderiam avançar no mundo de paz. Porque para aqueles globalistas que querem um governo único mundial, que querem professar, que querem implantar um único governo no mundo, a paz não seria a política mais apreciável. E sim a política do conflito permanente, porque a política do conflito permanente, ela consegue estabelecer o controle e a estabilização da geopolítica que eles querem criar para o seu governo único. Eles querem uma geopolítica de um governo único. Portanto, a paz não tem nenhuma importância e significância neste tipo de agenda. Bom, eles também criaram e tentaram fazer uma... Não apenas a política de agenda de conflito permanente. Já na década de 60, como se não bastasse o mundo
permanentemente nas batalhas, eles criaram duas novas agendas na Iron Mountain, como se uma dessas agendas demoníacas não bastasse para degenerar a humanidade, que era do conflito permanente, das batalhas permanentes. Eles já criaram naquela época a agenda da crise climática e criaram também a agenda das pandemias. A pestilência planejada, a pestilência planificada. E crise climática é sinônimo da arma HAARP. E pestilência planificada é sinônimo de batalha biológica, genocídio biológico. Então nós temos aí, nós podemos ver que não é coincidência que no mundo moderno hoje, nós temos em voga, nas nossas notícias, o tempo todo, não é que são essas três coisas. O tempo todo, na mídia, nós temos a agenda do conflito permanente, a agenda da crise, a agenda da pandemia, da pestilência. Isto tudo uma realidade fabricada desde a década de 60 do século 20 na Iron Mountain, onde os demônios forjam todo o nosso apocalipse. Saudações do seu coviajor.